Paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Que bênção, hein? Nós estamos avançando, estamos dando continuidade. Hoje é dia 16 de agosto e hoje nós vamos ler os seguintes textos da Palavra de Deus. Neemias capítulo 11, versículo 1 até Neemias 12, versículo 26. Depois nós vamos ao Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, 1 Coríntios 10, 14, até o versículo 33. Depois nós vamos voltar ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 34, versículos de 11 até o 22. E depois vamos fechar com Provérbios, capítulo 21, versículos de 14 ao 16. Que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus, por meio da sua palavra. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha, de se inscrever se você ainda não é inscrito. E a todos, por favor, chamem alguém para ler ou ouvir a palavra de Deus com você. Todos esses dias vai ser bênção para esta pessoa. Amém? Posso contar com você? Então, Neemias capítulo 11, versículo 1 diz assim: Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para mostrar ou para morar em Jerusalém. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas nas várias cidades de Judá, mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, da descendência de Pérez. Também Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiraíbe, filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pérez, 468 foram morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Messaéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicri, auxiliado por Judá, filho de Rassenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim e Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, principal encarregado do templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, junto com 242 colegas. Chefes de suas famílias e ainda Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e 128 de seus colegas, homens valorosos. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Asricã, filho de Hassabias, filho de Buni. Também Sabetai, de Josabe,
líderes dos levitas encarregados do trabalho fora do templo de Deus, e ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, descendente de Asaf, que dirigia as ações de graças e as orações. Também Baquebuquias, assistente de Matanias, e Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa. Dos guardas das portas, Acube e Talmon e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes e levitas e os restantes dos israelitas moravam cada um na sua propriedade de sua família, nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asaf. Os membros da família de Asaf eram cantores no templo de Deus, exerciam suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de uma ordem do rei. Petaías, filho de Messesabel, descendente de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, em Jecabzeel e seus povoados. Também foram morar em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e em povoados, em Ziclag, e Meconá e seus povoados, e ainda em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Abdulão e seus povoados, em Laquis, com seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba ao sul até o vale do Rinom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Micmas, em Aia e em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatote, em Nob, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono e em Geraracim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Irmão, só um esclarecimento. Lembra que esse povo todo foi tirado daqui, foi enviado para o cativeiro babilônico, por lá permaneceu pelo menos 70 anos, agora eles estão voltando depois, já que já é a terceira volta, né, a terceira turma que volta, e esse pessoal perderam suas casas, né, imagina, mais de 100 anos antes. Então agora eles estão sendo colocados de volta na terra, cada um numa região. Por isso que ele está falando quem que ficou lá na cidade de Jerusalém, quem entrou nas cidades aos derredores, né? Então é isso, beleza? Vamos continuar? Capítulo 12, versículo 1. É como se você, por exemplo, fosse tirado, né? Eu estou aqui em Campinas, por exemplo, fosse tirado daqui e me mandassem lá para Natal, lá no Rio Grande do Norte. 100 anos depois, a minha família voltava para cá, minha casa já não existia mais, então eu tinha que ser colocado de volta em algum lugar. Essa era a regra daquele povo que era muito unido. É isso que aconteceu na época. Capítulo 12, versículo 1. Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias, Edras, Amarias, Maluque, Ratu, Secanias, Arim, Meremote, Ido, Gentom, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joraíbe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros nos dias de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que com seus companheiros era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros
Baquebuquias e Uni ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, o chefe das famílias dos sacerdotes eram Meraías, chefe da família Seraías, Ananias, chefe da família Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jonatas, chefe da família de Maluque, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Harim, Eucai, chefe da família de Meremote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Gineton, Zicre, chefe da família de Abias, um chefe da família de Miriamim, Pilai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Jedaías, Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amoque, Asabias, chefe da família de Ilquias, Netanel, chefe da família de Jedaías. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se um registro do chefe das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dário, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliasibe, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Estes foram os chefes das famílias dos levitas: Asabias, Serebias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um do lado respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram os guardas das portas, encarregados dos depósitos, junto às portas. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Jeozadaque, e nos dias do governador Neemias e do sumo sacerdote e escribas, também o escriba Esdra. Vamos agora lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Vai lá, 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmo se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E, embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e também o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada, por motivo de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite, se desejarem. Comam o que eles oferecem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas, se alguém lhes disser,
Esta carne foi oferecida a um ídolo. Não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas é para a outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para todos, a fim de que muitos sejam salvos. Vamos voltar ao Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo de número 34. Versículo 11, ele diz assim: Venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, ou melhor, é uma pergunta, quem deseja ter uma vida longa e próspera? Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Esse versículo é aplicado a Jesus Cristo depois lá na cruz, dizendo que o seu osso, não seria quebrado, como não foi. Era comum, quando se crucificava pessoas, quebrar principalmente as pernas, para que a pessoa morresse mais rápido, porque às vezes ela ficava na cruz por dias agonizando e não morria. Então eles quebravam ali a parte inferior para que a pessoa morresse mais rápido. Mas Deus está dizendo aqui que o justo, nem o seu osso será quebrado. Versículo 21. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. O presente... agora vamos, aqui nós terminamos. Vamos lá, Provérbios capítulo 21, versículo 14. Provérbios 21, 14. O presente entregue em segredo acalma a ira. O suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Meu Deus, misericórdia, Esta é, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Lembre de deixar o seu like, o seu joinha e também de compartilhar com alguém. Fique com Deus.